Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal de relatos creeps e assustadores. Eu sou a Tati e vamos começar os relatos dessa noite. Dizem que algumas casas não envelhecem, elas aprendem. Aprendem o som das pessoas que passaram, o ritmo dos passos, a cadência de quem rezou, chorou ou gritou dentro delas. Quando o tempo leva tudo, o que sobra é o eco. E o eco, quando fica tempo demais em um lugar, começa a ter vontade própria. Há casas que não foram demolidas, apenas adormeceram. E quando alguém passa perto, respiram de novo. Este episódio é um episódio sobre algumas dessas casas. Casas onde o silêncio não é ausência, mas presença. Onde o ar parece mais espesso, o chão parece ouvir e as paredes parecem sonhar. Feche as cortinas, respire devagar e acenda uma luz fraca. O que você vai ouvir agora não são histórias inventadas, são lembranças que decidiram continuar existindo. Relato 1. A Casa dos Altos das Andorinhas. O caminho para o vilarejo das Andorinhas serpenteia pela serra como uma cicatriz de barro, entre as pedras. Quem sobe até o fim encontra uma casa branca, solitária, construída no ponto exato onde o vento muda de direção. Dizem que ela respira. O professor aposentado Paulo Moreira comprou a casa em 1982. Queria escrever em paz, cercado de montanhas e neblina. Nos primeiros meses tudo era silêncio, um silêncio quase bonito, desses que fazem o ouvido doer. Até que ele percebeu o relógio da parede parava sempre às 3h11, toda noite. No início achou coincidência, depois começou a ouvir. O som vinha do madeirante do teto, não era rachadura nem vento. Era o som de alguém andando lá em cima, com passos lentos, medidos, como se estivesse tentando não acordar ninguém. Paulo anotava tudo no caderno de capa azul. 3h11, passos no telhado. A casa parece suspirar depois. Certa madrugada, os passos desceram, vieram pela escada interna, piso por piso. Ele ficou imóvel na cadeira, olhando a chama do lampião. O ar dentro do quarto começou a se mover, não como corrente de vento, mas como respiração. A cortina balançava num ritmo constante, inspiração, expiração. Quando o som parou, a casa pareceu relaxar. O ponteiro do relógio voltou a andar, marcando 3h12, pela primeira vez em meses. Na manhã seguinte, Paula escreveu apenas. Ela só queria companhia. Dias depois, o carteiro encontrou a porta aberta e a casa em silêncio absoluto. Nada fora do lugar, exceto o relógio, travado novamente em 3h11. O diário estava na mesa, e nas últimas linhas havia uma frase repetida até a tinta acabar. Eu estou aqui em cima. Desde então, o vilarejo evita subir no alto da serra depois do anoitecer. Dizem que se você parar perto da cerca e ficar quieto bastante, pode ouvir as janelas se abrindo sozinhas e o som de alguém respirando fundo, como quem desperta de um sono longo demais. O sobrado do Porto Velho. Recife antigo sempre teve o cheiro do rio, doce e enferrujado, uma mistura de maré e ferrugem. À beira do Cabibaribe, vou ler de novo esse parágrafo, né? Que eu li quase café ao invés de maré, né? Quem gosta de um cafezinho na hora da leitura vai entender. Recife antigo sempre teve o cheiro do rio, doce e enferrujado, uma mistura de maré e ferrugem. À beira do Cabibaribe, quase escondido entre galpões abandonados, ficava um sobrado de 2 andares que o povo chamava de o sobrado do Porto Velho. Ninguém lembrava direito quando ele fora construído, mas as janelas altas e o piso de azulejo português
denunciavam um tempo em que ali havia uma festa, música e luz de vela refletindo nos copos. Depois veio o silêncio, e com o silêncio a água subiu. O fotógrafo Armando Vasconcelos alugou o lugar em 1979 para montar um estúdio. Gostava da luz que entrava pelas venezianas e do som da maré batendo nas pedras. Mas logo notou algo estranho. O porão nunca secava completamente. Mesmo na estiagem, o piso estava sempre úmido, como se o rio respirasse por debaixo da casa. Certa noite, quando editava fotos sozinho, ouviu passos descendo a escada. É o zelador, pensou. Chamou pelo nome, mas ninguém respondeu. O som continuou devagar, firme, ecoando nos degraus. Então a água subiu pelos rodapés, uma lâmina fria, refletindo as luzes vermelhas do laboratório. E junto com ela veio uma voz feminina, rouca, quase um sussurro. Agora, quem sobe sou eu. A gravação do rolo de fita rodava no momento que captou. A gravação do rolo de fita que rodava no momento captou a frase inteira. Quando os bombeiros chegaram, encontraram a casa alagada até o tornozelo e o gravador ainda ligado. Armando nunca mais foi visto. O sobrado foi fechado e o porão lacrado com correntes. Mas os moradores dos prédios vizinhos juram que, nas madrugadas de maré alta, as luzes do segundo andar se acendem por dentro. A janela principal se abre e um reflexo aparece no vidro, olhando para o rio, o rosto de um homem, iluminado por vermelho de câmera escura. O rosto de um homem, iluminado por vermelho de câmera escura. Quando a maré baixa, o porão volta a secar, mas sempre uma marca de mão na parede, feita de água escura, apontando para cima. Gente. Relato 3 agora. A Casa dos Ventos Parados. O sertão cearense é cheio de histórias sobre o vento, mas em um ponto esquecido da chapada existe uma casa onde o vento entra e nunca sai. Ele fica no alto de um campo de terra rachada, cercada por mandacarus e um poço seco. As portas estão sempre abertas, mas o ar dentro parece denso, pesado, espesso, quase sólido. Quem pisa lá dentro sente o som do próprio coração mudar de ritmo, como se o corpo tentasse acompanhar uma respiração que não é sua. O casal, Marta e Inácio Lacerda, comprou a casa em 1991, vindo de Fortaleza. Queriam paz, silêncio e espaço para criar filhos. Tiveram os dois primeiros dias de calma. Depois o vento parou, literalmente. Nenhuma folha se movia, nenhum som do lado de fora. Mas dentro da casa, o pano da cortina tremia, devagar, como se alguém soprasse de perto. À noite, Marta começou a sonhar com o som de alguém respirando sobre o travesseiro. Acordava e via o lençol se inflar levemente, como se o ar saísse de dentro da cama. No terceiro dia, o filho mais novo apontou para a janela e disse: "O vento está dormindo ali." Quando chamaram o padre da cidade, ele entrou, ficou em silêncio e saiu dizendo apenas: Não há ar aqui que pertença a Deus." O vento nunca voltou a soprar naquela parte da serra. Hoje, quem passa perto da casa sente o mesmo ar imóvel, o mesmo calor sem movimento. E se ficar em silêncio tempo demais, ouve algo parecido com o som da respiração, lenta, constante, saindo das paredes. A Casa do Vale Encoberto. Entre as curvas da Serra Fluminense, existe um vale que o sol demora a alcançar. Mesmo no verão, a neblina dorme lá dentro, como uma criatura viva, e no centro do vale há uma casa, uma construção de madeira e pedra que parece mudar de lugar quando o nevoeiro sobe. O biólogo Ernesto Freire foi o último a viver ali. Instalou-se em 1968 para estudar espécies raras de orquídeas.
Escrevia cartas à esposa descrevendo o clima, o cheiro de terra molhada e o som da chuva que nunca parava. Nas primeiras semanas, notou um fenômeno curioso. A cada amanhecer, a casa parecia estar em outro lugar. Eita, pera. Nas primeiras semanas, anotou um fenômeno curioso. A cada amanhecer, a casa parecia estar em outro ponto do terreno. Nossa, demorei até para ler essa frase, porque eu vinha tão assim, né, tranquilinho, e do nada, bum. Às vezes mais próxima do rio, às vezes mais alta, quase na encosta. Os moradores da vila diziam que não era a casa que se movia, mas o vale, que quando a neblina vinha grossa, o chão se dobrava sobre si mesmo, e quem olhasse de dentro via as montanhas mudarem de lugar. Certa noite, Ernesto deixou a porta aberta e observou a névoa entrar como uma onda. A temperatura caiu de repente. Ele tentou acender a lamparina, mas a chama não reagia. Então percebeu que o ar não tremia. O que se movia era a luz. Formava desenhos na parede. Linhas que pareciam braços se estendendo, sombras buscando o teto. No dia seguinte, encontrou pegadas no piso molhado do quarto. 2 fileiras paralelas, como se alguém tivesse caminhado até a cama e parado ali. Escreveu no diário: o vale respira, e quando respira traz o que estava preso. Na semana seguinte, a esposa recebeu uma última carta. O envelope estava manchado de umidade e cheiro de musgo. Dentro, apenas uma frase: quando a neblina descer, siga as luzes. Ernesto nunca mais foi encontrado. Hoje, quando a serra amanhece coberta de nuvens, viajantes afirmam ver uma casa surgindo e sumindo entre as curvas, iluminada por dentro, como se alguém acendesse. Eita, dicção hoje tá de puxado. Hoje, quando a serra amanhece coberta de nuvens, viajantes afirmam ver uma casa surgindo e sumindo entre as curvas, iluminada por dentro, como se alguém acendesse lamparinas atrás das janelas. E dizem que, se você se aproximar demais, percebe que a luz não vem de velas, mas da própria névoa, respirando. Aqui em São Paulo, tem uma cidade que ela é muito conhecida pelas névoas da vida. Acho que chega o momento de pegar um chá, né, pessoal? Bom, enquanto a gente espera o chá ficar pronto, vamos ler mais um conto aqui na nossa noite, mais um relato. E se você quiser mandar o seu relato, eu vou deixar o e-mail aqui na descrição, porque eu gostaria muito de ler casos reais, né? Não casos de fóruns, nem coisas assim, mas casos de vocês mesmo, né? Conhecer os ouvintes, quem gosta desse tipo de conteúdo, quem gosta de histórias. Então, queria que você mandasse a sua história ou a história de alguém que você conhece. Bora lá então. A Casa de Areia Branca. No litoral norte rio-grandense, há uma faixa de dunas tão claras que o sol parece refletir do chão. Entre elas, existe uma casa que aparece e desaparece com a maré. Os pescadores a chamam de Casa de Areia Branca. Dizem que foi construída por um homem solitário que queria ver o mar de perto demais. Ergueu as paredes com o que o oceano devolvia, madeira de navio, garrafas, pedaços de âncora, e jurava que, se o mar levasse tudo, ele reconstruiria de novo. O fez tantas vezes que ninguém mais soube onde terminava a praia e começava a casa. Em 1987, a pesquisadora Lúcia Barreto chegou à região para estudar as dunas móveis. Encontrou o casarão meio soterrado, o telhado exposto como casco de baleia. Decidiu acampar ali e registrar o deslocamento da areia noite após noite.
Mas na terceira madrugada acordou com um som diferente do vento. Era um murmúrio, vozes que vinham do lado de fora, misturadas às ondas. Pareciam chamar por alguém. Quando abriu a porta, viu o mar refletindo a luz da lua como um espelho. Na superfície, pequenas chamas azuis dançavam. Pareciam almas de mar, dizia o povo. Ela caminhou até a beira da água e ouviu nitidamente uma frase, trazida pelo vento: volta para o fundo. No dia seguinte, suas anotações estavam cobertas de sal. As páginas grudadas, úmidas, com pequenas marcas de dedos, como se tivessem sido folheadas com mãos molhadas. Na última linha legível escreveu: o mar fala com quem fica tempo demais ouvindo. Meses depois, a casa desapareceu sob dunas. Mas a cada ano, em noites de lua cheia, pescadores juram vê-la ressurgir, limpa, branca, intacta. E sempre há uma mulher parada na varanda, olhando para o mar. Quando a onda chega, ela simplesmente se dissolve em espuma e tudo volta ao silêncio. Então, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio, né, sobre casas vazias. E agora vamos para o nosso segundo episódio. Depois me falam se vocês gostam de vídeos mais longos, mais curtos, como que é. Então, vamos para o próximo. Eu vou ler os próximos relatos, eu não sei se eu vou deixar tudo junto. Mas, se ficar tudo junto, ok? Se não, talvez fique em 2 vídeos, tá? Porque estamos aqui testando, construindo juntos aqui, né? Um canal do zero de histórias. Eu sempre gostei disso, sempre gostei de ler histórias de suspense, de terror, casos reais.